Mediunidade e humildade. Quando a suposta missão mediúnica ou os supostos mentores começam a extravasar o campo da humildade e o médium se perde. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você é novo. E se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Nós temos esse canal aí desde 2017, falando sobre espiritualidade, sobre mediunidade. E você vai aprender muita coisa por aqui relativo a esses assuntos. Bem, vamos falar sobre esse tema que é a mediunidade e a humildade, que às vezes, meus amigos, é muito esquecida. Eu sei que às vezes a mediunidade na cabeça de algumas pessoas, dependendo do que você vê, do que você enxerga, dependendo do que você ouve, dos mentores que você tem contato, dos espíritos, algumas pessoas elas vão se inflando e o ego, o orgulho, ele vai transcendendo a própria capacidade da pessoa, ela vai se julgando e se acreditando mais do que é e classificando, claro, os contatos espirituais dela além do que realmente são. E ela vai começando a se achar acima de todas as coisas, além de todas as coisas. E isso dá um trabalho tremendo para o médium, para depois ele reverter tudo isso. Então é muito complicado. Posso dizer para vocês que, às vezes, a mediunidade, ela dá a impressão, ela pode dar a impressão, em algumas situações, que você tem uma espécie de superpoder, mas não é. Não é um tipo de superpoder. É uma percepção, assim como você sente cheiro de uma coisa, mais ou menos longe, tem pessoas que têm o olfato muito bom, assim como tem pessoas que têm o paladar refinado, que conseguem notar num vinho ervas diferentes, uvas diferentes. Tem pessoas que captam do outro plano à sua volta, de outras dimensões, coisas muito além, informações muito além. E às vezes se cegam por essas capacidades, acreditando-se acima de todas as coisas, né? E aí começam a ser os arautos da verdade, começam a dizer que eu vou dizer a verdade sobre isso, a verdade sobre aquilo, né? E isso vira um tanto sensacionalismo. Né? Então muita gente vai atrás porque acredita que ali está algo importante, quando na verdade é um engodo, está atraindo você para uma informação que não se tem certeza. Por que eu falo que não se tem certeza? Porque a mediunidade ela é uma capacidade que ondula. Assim como você pode, por exemplo, a sua visão ser muito boa, mas às vezes você acordar de manhã e ela está meio turva, né? Assim como o seu olfato pode ser muito bom, mas às vezes tem dias que você pode estar meio com o nariz um pouquinho entupido e aí você não sente os cheiros diferentes. A mediunidade, como ela trata de percepção, meus amigos, ela é do mesmo jeito. Ela não é o tempo todo 100%, ela varia. Por isso que médiuns não podem prometer para você, por exemplo, que vão conseguir uma psicografia de um parente seu, porque eles não têm certeza. Eles não têm esse poder, essa capacidade de acessar e obrigar o espírito a trazer essa comunicação, tá? E não é só, mesmo que aquele espírito queira, existe toda uma outra organização, tá? Daquilo poder ou não poder acontecer. Então existem muitos fatores. Então, meus amigos, temos que cuidar muito. Quando você descobre que você é médium e quando você começa a se comunicar com outro plano, você tem que compreender que o médium, ele é um ser humano como qualquer um. E ele pode estar no mundo como um trabalhador, como uma peça, como uma ferramenta de auxílio. Porque afinal de contas, se ele reconhece essa capacidade, se ele tem habilidade, né? Principalmente se essas habilidades se destacam, ele tem que se enxergar como alguém que está para auxiliar. E não como alguém que vai se autodenominar o dono da verdade ou aquele que traz todos os segredos e tudo mais. Então por isso que nós precisamos cuidar com a situação. Por exemplo, quando você vai em alguém que é médium e fala com um mentor e pergunta, e aquele mentor fala, olha, você tem uma grande missão.
Eu sempre falo sobre esse assunto. Porque muitas pessoas ficam incomodadas, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que me procuram dizendo eu fui um médium e ele disse que eu tenho uma grande missão, uma missão linda. Ah, uma missão de cura, mas ele não diz como, por quê, de que jeito, aonde, onde começar, não dá instrução nenhuma. Então vira um clichê, né? O médium diz, você tem uma missão linda, tá, maravilha. Então, minha dica para você, se você foi num médium e alguém disse isso, pergunte, que missão? Onde, como, quando, o que eu devo fazer, onde eu devo começar? Explore a pessoa para que ela fale a verdade, que ela não fique no campo da generalidade, tá? E aí o segundo ponto, muito cuidado. Porque às vezes o fator de alguém dizer assim, grande missão, você começa a se achar com divisas superiores a outras pessoas. E aí às vezes uma pessoa que está num caminho muito bom, num centro espírita, ela começa a divergir. Porque ela tem a grande missão, os outros não têm. O mentor dela é o mentor superior. O mentor dos outros não. É um mentor mais raso, mais baixo. O dele é João, é Maria, são desconhecidos. O meu é Ramsés III, Cleópatra, Bezerra de Menezes. Então, ninguém pode falar de mim. Todo mundo tem que ficar quieto, só ouvir, porque o meu é que fala a verdade. Caminho perigosíssimo. Caminho de derrocada para o médium. Caminho difícil de voltar, mas sempre é possível, com humildade, com reconhecimento dos erros, porque o médium começa a acreditar que ele é o dono da verdade. Ele começa a duvidar de todos os outros. Às vezes outra pessoa vem e fala, olha, isso que o teu mentor falou não está muito lá de acordo com Kardec, foge demais, nem André Luiz foi tão longe, né? Não que você não possa, que você ninguém possa, pode sim, mas deve-se ter muito cuidado e muita consciência. Porque quando a pessoa quer violentar as outras consciências com a sua verdade, esse é que é o problema. Por que falar coisas que talvez não existem? Um monte de livros por aí inventando histórias sobre colônias espirituais, colônias de animais e não sei o que, um monte de coisa. A questão é quando a pessoa quer que obrigatoriamente todo mundo engula a história dela. E quando não engole, quando não aceita, aquela pessoa costuma dizer, aqui nesse centro espírita está todo mundo obsidiado, só eu que não. Viram que tem alguma falha aí? Está todo mundo obsidiado, só eu que não. Como você sabe que só você que não é? E será que não é você e os outros não? Porque normalmente é esse o efeito que a fascinação provoca. O médium ele entra num processo de obsessão, ou seja, aquele espírito que se comunica com ele não é o mentor, é o obsessor, que começa a dar boas instruções, conselhos, tem espíritos que até curam, para que o médium se convença que ele tem um grande potencial. E aí depois começam a dar instruções erradas, fazer ele virar um radical. Né? E aí aquele bom médium com grandes capacidades que estava ali, ele começa a se distorcer. O ego dele começa a crescer, ele acha que tem direitos sobre as outras pessoas, né? Que pode fazer o que ele quiser sobre as outras pessoas. E está aí exemplos negativos que rolaram na mídia de médiums que se distorceram e se destroçaram no caminho. Né? Então, meu amigo, quando você começa a chegar nesse passo, acreditando que você, já troquei 2 centros, porque ninguém compreende o meu mentor, ninguém me acredita em mim, ninguém entende. Compreenda. Dê um passo para trás, aguarde, repense, respire, porque talvez você não esteja no bom caminho. Busque o caminho da humildade, busque o caminho reto. Eu sei que às vezes, com essa história de espiritualidade, colônias superiores, as pessoas ficam cegas com o clarão. E aí começam a achar que, olha, o meu mentor, ele é de uma nave espacial da 18ª dimensão. Ele fez um procedimento em mim que agora eu só penso na 12ª dimensão. Eu não faço mais nada aqui no campo da Terra. Ele começa a elucubrar situações inexistentes. Ele não erra mais, ele não precisa encarnar mais. Né? Ele tem potenciais de cura extraordinários. Ou ele acha que não tem esse potencial, mas aí o que ele faz? Ele desloca isso para o mentor, é o mentor que tem. Só que quando o mentor está nele, ele e o mentor se tornam um.
E aí, ou seja, muitas vezes esse médium é aquele médium do centro que aproveita para, na hora da palavra do mentor, dar uma indireta para esse, para aquele, dar instruções de forma a ele conduzir a vida da outra pessoa, ou dizer a opinião dele que aquela pessoa não quer ouvir, ou às vezes até parentes que estão ali, de uma forma criminosa, ele dizer, olha, você deve fazer isso, tal, tal, e até elogiar o próprio médium. O mentor elogia o próprio médium, você deve ouvi-lo, porque ele é uma pessoa caridosa, muito boa, elevada, e você não é. Acreditem, eu já ouvi coisas do tipo. Né? E é horrível. É horrível. Se você está num centro espírita assim, fuja do centro espírita. Fuja, não importa se é de umbanda, se é espírita, qualquer tipo de lugar que trata de espiritualidade. Se tem alguém que está se achando num escalão acima, espiritualidade, meus amigos, não tem escalão. Ninguém determina escalão. Quem está em campos de dirigir e orientar e não mandar, tá? Eles estão lá porque merecem, porque galgaram com humildade e não determinando a vida das pessoas. Não esqueçam disso. Bons mentores, mentores espirituais, espíritos elevados, não dizem como você tem que conduzir a sua vida. Eles não descem lá de uma dimensão superior, né, lá do lado de Jesus para vir dizer para você se você deve sair ou não do seu trabalho, se você deve se separar ou não, se a sua esposa ou seu marido está te traindo. Mentores espirituais não fazem isso de jeito nenhum. Eles te instruem filosoficamente para que, baseado nesses conhecimentos que você oferiu, pensando, concatenando, você tenha o livre-arbítrio de decidir. Então, meus amigos, muito cuidado. Muito cuidado para irem por um bom caminho, para vocês serem boas ferramentas. Ninguém está aqui para salvar o mundo, para curar o mundo. Cada um de nós faz uma parte do trabalho. Quando eu saio do corpo, no plano astral, à noite, eu faço uma parte do trabalho. E sempre uma parte mais humilde. E eu não salvo ninguém. As pessoas se salvam pela vontade delas, pela fé delas, pela crença delas. Quando no centro espírita eu dou algum passe, eu não curo as pessoas. Se isso vier a acontecer, as pessoas melhoram pela boa vontade, pelo desejo delas. Quando eu auxilio espíritos no centro, e quando eles melhoram porque eles desejaram. E não porque eu tive um poder de fazer que aquele espírito saísse dali, eu salvei. E aí você começa a achar, como um amigo meu disse, né? Com a síndrome do Nazareno, eu salvo, eu curo. E aí você se vê acima das outras pessoas e os outros estão todos lá embaixo. Você está sobrevoando sobre os pecados da terra, sobre os defeitos, porque você é puro, você está lá ao lado do seu mentor, né? Que é das naves espaciais, das constelações superiores, da dimensão sei lá o quê, né? Então, meus amigos, a Terra se transforma com trabalhadores humildes, com ferramentas, com trabalho em conjunto e não com individualidades superiores de hierarquias. Vamos tirar essa venda, vamos jogar fora, que transição planetária não se faz com isso. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até a próxima.